A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Meu nome é James Arruda, eu sou da Igreja Sal da Terra, lá de Uberlândia. O vídeo anterior eu falei que iria falar sobre o preço que Jesus pagou na cruz para me salvar, para te salvar. Porque muitas pessoas acham que o preço que Jesus pagou na cruz foi só a morte, né? Jesus sofreu, morreu, foi crucificado, mas não foi só isso. Tem muito mais coisa atrás disso e que nós agora vamos tentar entender buscando a resposta na palavra. Vamos lá? Vamos para mais um vídeo? Então, em João, capítulo 19, do 34 ao 35, diz o seguinte, né? Fala assim, João capítulo 19, 34 diz assim: Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vos creais. Então, aqui em João 34, 35, 19, 34, 35, fala que realmente Jesus morreu. Jesus, ele morreu para nos lavar e para se cumprir o que foi dito por Isaías há 500 anos atrás. Então, Isaías falou que o cordeiro seria morto, levado ao matadouro, né? Então, Deus olhou para a terra e não viu ninguém sem pecado, não viu um puro, não viu um justo. Então, ele teve que enviar seu único filho por amor de nós para nos salvar. E aí, quando nós vamos lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Amados, o preço que Cristo pagou na cruz, o preço da nossa salvação, quando fala assim, o preço foi pago, é o preço de nos salvar, de nos guardar, de nos livrar, de nos levar novamente à presença do Senhor. Mas esse preço não foi apenas a morte que Cristo teve na cruz. Uma coisa que você não está conseguindo entender, muitas pessoas não conseguem entender, é que antes de Cristo, Adão e Eva, eles viviam no paraíso e tinham comunhão com Deus. Deus falava diretamente com Adão e Eva. Quando Adão e Eva saiu do paraíso, eles perderam esse contato com Deus, essa união, essa comunhão. E aí veio Jesus como segundo Adão, para que novamente tenhamos comunhão com Deus. Então, quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos do paraíso porque não há pecado na presença do Senhor. Então, Deus enviou profetas, enviou escribas, enviou cânticos, louvores, e mesmo assim não encontrou uma só pessoa limpa e pura para nos salvar. Então, ele mesmo teve que vir à terra, enviou seu único filho. Então, quando diz que o preço foi muito mais alto do que imaginamos, é porque Cristo era o Rei dos Reis, Rei do exército celestial. Cristo reinava. Cristo era um Espírito assim, onde não existia onipotente, onipresente, onisciente. Cristo era, como ele mesmo falava, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, Cristo não precisava vir na terra morrer por nós, mas ele nos amou de tal maneira que o sacrifício foi bem maior do que você imagina. A palavra de Deus fala que em Apocalipse que Pedro viu o cordeiro ainda ferido no trono. Isso quer dizer que Cristo, quando ele morreu, ele veio com 3 propósitos. Ele veio com o propósito de viver na terra como ser humano, nos curar e nos salvar. Ele veio para viver, para nos ensinar
Ele veio para curar e veio para nos salvar. Então Jesus Cristo, quando ele estava na terra, ele estava passando por todas as situações que um ser humano comum passou ou passa. Que é ter fome, ter frio, ter sede, foi criança, jovem, adolescente, adulto. E mesmo assim não foi encontrado nenhum pecado. Não é que devemos achar que vamos ser igual a Jesus, que é impossível, perfeito só Ele. Mas Ele veio para nos ensinar como ser justo, como amar, como perdoar. 70 vezes 7 Ele falou para Pedro. Quantas vezes Pedro perguntou quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos? E ele disse 70 vezes 7. Então, o preço de Cristo, que não precisava de nos dar a vida dele, o preço que Deus nos deu, que Cristo pagou na cruz pelos nossos pecados, não foi apenas morrer ali na cruz, sofrer, ser humilhado, foi cuspido, foi julgado, foi condenado, caluniado, chicoteado. Mesmo assim, depois de estar lá morto, ainda colocaram uma lança nas costelas do Senhor. Então, Cristo morreu e Ele mesmo falou, no terceiro dia irei ressuscitar. Então, Ele morreu, no terceiro dia Ele ressuscitou, passou ainda 40 dias na terra com seus discípulos, antes de subir aos céus. Ele ressuscitou no seu próprio corpo. Para quê? Para vencer a morte. Ele venceu a morte para nos salvar. E Ele veio para salvar. Muitas pessoas falam assim, Ele veio para salvar todos. Não. Aqui em 1 Coríntios, não. Em João. Em João, capítulo 1, versículo 11. Então aqui, em João, capítulo 1, versículo 11, 12, fala o seguinte: veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Os seus não receberam. Mas a todo quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o ser humano, Ele fez a criatura. Mas aí pecamos e saímos do paraíso. E aí, quando até a chegada de Cristo, nós éramos criaturas. Hoje, Ele só vai salvar, só vai estar lá escrito, só vai estar lá salvo aquele que crê, né? Todos aqueles que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que importância. Então, a morte de Cristo não foi apenas a morte ali carnal, mas Cristo, quando ressuscitou e Ele subiu aos céus, o preço disso tudo é que Deus, Cristo, era um santo. Os anjos olhavam para Cristo assim. Hoje eles olham para Cristo assim, porque Cristo vai ficar preso a um corpo santificado. Como fala em Apocalipse, João ainda viu um cordeiro. O preço não é só ficar num corpo santificado, mas com a marca do pecado, dos nossos pecados, sobre ele. E uma coisa interessante que fala aqui em... Deixa eu me achar. Deixa eu me achar que fala aqui. Coríntios. Olha aqui, Coríntios, capítulo 6, 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nosso corpo não nos pertence. Após Cristo vir, morrer, ressuscitar, ficar preso a um corpo santificado, isso aí foi o preço que ele pagou por nós. Então nós somos templos e morada, porque quando Cristo, antes de subir, ele falou assim: eu vou vos deixar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E uma coisa que eu estava gravando um vídeo e Deus pediu para falar comigo, foi uma coisa bem interessante, que ele disse assim: James, não foi apenas a morte, não foi apenas ele vir, ele ressuscitar e ele ficar com as chagas, mas foi o véu que se rasgou. Porque antes de Cristo, Deus só aparecia para profetas, né? Para Amós, para Abrão, para Balaão, para Isaac, para Isaías. Ele aparecia em sonhos para Daniel, aparecia em charças para Moisés. Então, ele aparecia com trovões para Moisés também. Então, ele aparecia de várias formas, ele aparecia para as pessoas. Mas após Jesus, o que Deus me pediu para falar para você, amado, é que você tem comunhão com Deus. Deus está esperando você nas madrugadas, nas noites, no seu carro, na sua casa, no seu banheiro, onde quer que você esteja, no seu trabalho. Ele está esperando para que você fale com Ele. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém para poder falar com Deus. Ele está aqui, agora. Ele quer te ouvir, Ele quer saber o que está se passando no seu coração. A palavra do Senhor fala que Jesus disse assim: vinde a mim, os fracos e oprimidos, que o meu fardo é leve. Sabe quando que o nosso fardo vai ficar leve? Quando nós entregarmos os nossos problemas para Cristo. Mas você precisa falar com Ele. Ele quer te ouvir. E Ele quer falar com você. Tenha mais comunhão com Deus. Medita na palavra. Eu sei que eu estou colocando uma plantinha, estou plantando uma sementinha em você. Agora você vai começar a entender maior o amor de Cristo sobre a sua vida. Então, tenha comunhão com Cristo. Saiba conversar melhor com Deus. Mas não é com palavras, que Deus ele não quer ouvir o que sai da tua boca, Ele quer ouvir o que sai do teu coração. Seja sincero. Antes de falar com Deus, se purifique, peça perdão, se humilhe. Senhor, não sou merecedor, Pai, mas estou aqui, Senhor, para te pedir humildemente, Senhor, que não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade sobre a minha vida. E que toda bênção que o Senhor mande sobre mim, Senhor, seja para te glorificar e não a mim. Senhor, se alguma coisa desse tipo que estou para pedir for para me exaltar ou me soberbar, Senhor, afasta de mim, porque eu quero que tua presença permaneça sobre mim. Fala com Deus. Deixa que o Espírito Santo ele vai saber dar o recado. Uma vez eu vi uma pregação onde dizia que nós não sabemos conversar com Deus, mas o Espírito Santo ele interpreta. Então o canal está aberto, amado. O canal está aberto, o véu foi rasgado. Deus está te ouvindo nesse momento. Amém? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Fiquem com Deus.